Livro: Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 2. Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: um grande avanço. A invenção da imprensa e a fabricação do papel. Meta de hoje: leitura das páginas 59 a 64. Deus dá atenção especial aos livros. Em várias passagens das Escrituras, vemos que Deus fala por meio de livros, deixando claro a importância destes para a vida de seus filhos. Algumas porções do Antigo Testamento mostram por que devemos dar atenção à palavra escrita. Gênesis capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Versículo 1, parte A. Deus mandou registrar em livro a genealogia, a origem do homem. Êxodo 17. Disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Versículo 14. Deus ordenou que Moisés escrevesse no livro para deixar registrado, pois o homem esquece. Êxodo 24. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Versículo 7. Se Deus não mandasse registrar em livro, eles não teriam como ler. E o povo disse que tudo o que o Senhor havia dito eles fariam. Em nós mesmos não temos capacidade de fazer coisa alguma, mas a palavra de Deus nos dá capacidade. Por isso precisamos inculcar a palavra, repetindo-a até que fique gravada em nosso coração. Assim conseguiremos praticá-la. Êxodo 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Versículo do 32 ao 33. Deus escreveu um livro por meio de um homem, mas aqui diz que o próprio Deus o escreveu, pois disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Portanto, existe um livro escrito por Deus. Número 21. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufa e os vales do Arnon. Versículo 14. Até as guerras e as batalhas do Senhor precisam ser registradas em livro, pois o homem esquece o que Deus fez por ele. Por isso o Senhor disse: registra em um livro. Deuteronômio 17. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Versículo 18 ao 20. Essa passagem foi citada anteriormente, quando vimos que o rei de Israel deveria ter uma cópia do livro da lei em mãos e lê-la todos os dias. Não confiemos em nossa memória. A revelação de Deus precisa ser registrada em livros para ser lida todos os dias de nossa vida. Querido leitor, você precisa carregar consigo porções da palavra escrita. Sabe para quê? Para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Um rei que faz imersão na palavra não se torna arrogante e orgulhoso, pois a palavra o faz humilde. Em si mesmo, o homem não consegue cumprir a lei de Deus, mas a palavra dá capacidade para que ele a cumpra. No versículo 20 lemos: isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. A prática da imersão na palavra nos ajuda a não nos orgulhar, pois com o passar do tempo podemos cair nessa condição. Sobre isso não poucas vezes ouvimos: eu sou irmão responsável da igreja, estou na vida da igreja há 30 anos, você tem de me escutar. Eu sou o rei, você é súbdito, por isso tem de submeter-se a mim. Eu sou o irmão mais velho. Quando inculcamos a palavra de Deus no coração, não temos esse tipo de postura, porque a palavra nos dá direção.
Um líder que grava a palavra no coração não lidera pelo homem natural, pois a palavra o ajuda a servir ao Senhor adequadamente. Em Deuteronômio 28 lemos: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência. Grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temestes e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro da lei, até que sejas destruído. Versículos 58 ao 61. Aqui mostra a gravidade das consequências de não guardar a palavra de Deus. Vejamos o que Deus disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Deus não permitiu que Moisés entrasse na boa terra de Canaã e colocou diante de Josué, um jovem que cooperava com Moisés, a responsabilidade de conduzir o povo à boa terra. Como Josué iria realizar algo tão grande? Não era por sua capacidade. Em outras palavras, Deus disse: Josué, não pares de falar do livro da lei. Medita nele dia e noite. Tenha o cuidado de fazer tudo o que está ali escrito. Então prosperarás e serás bem-sucedido. Aqui fica claro que Josué faria isso por meio da palavra. Em 2 Crônicas lemos: no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorria todas as cidades de Judá e ensinava ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. 2 Crônicas, capítulo 17, versículos do 7 ao 10. Aqui fala sobre o rei Josafá. Os príncipes e sacerdotes dos levitas ensinaram a lei em Judá, mas não poderia ter tudo de cabeça. Por isso tinham consigo o livro da lei do Senhor. Assim vemos que não é confiável transmitir uma mensagem apenas por ouvir. Se for transmitida para muitas pessoas individualmente, no final não terá nada a ver com a mensagem original. Portanto, não confie em transmitir uma mensagem que você apenas ouviu. Você precisa tê-lo por escrito. Se for fiéis à palavra e nela fizermos imersão, o inimigo de Deus temerá e nada irá nos parar. No capítulo 8 de Neemias está escrito: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Versículo 5. Como os príncipes sacerdotes e levitas ensinavam a lei ao povo? Com o livro. O versículo 8 diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Essa é nossa responsabilidade. Além de ter a Bíblia em mãos e lê-la de maneira precisa e exata, temos a palavra profética que explica o livro da lei, de modo que as pessoas possam entender o que leem. No tempo de Neemias, o povo chorou muito, pois finalmente entenderam o que estava no coração de Deus e viram que viviam totalmente contra sua vontade. Os príncipes disseram ao povo: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Versículos do 10 ao 12. É por isso, querido leitor, que fazemos comportagem. No Novo Testamento, o Senhor também mostra a importância da palavra registrada em livros. O primeiro capítulo de Mateus registra a genealogia de Jesus Cristo. Versículo 1.
O capítulo 12 de Marcos menciona o livro de Moisés, versículo 26. O terceiro capítulo de Lucas menciona o livro do profeta Isaías, versículos do 4 ao 17. E o capítulo 20 menciona o livro de Salmos, versículo 42. O primeiro capítulo de Atos fala acerca de um livro onde estão descritos os ensinamentos de Jesus até o momento em que foi levado às alturas, versículos do 1 ao 2. O primeiro capítulo de Apocalipse diz: "O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas", versículo 11. Ou seja, o Senhor mandou João registrar o que via e enviar às 7 igrejas. No capítulo 22 lemos: "Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro." Versículo 7. E ainda: "Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo." Versículo 10. Podemos concluir pelas porções bíblicas lidas que Deus não teria falado tantas vezes do livro se ele não fosse importante para o cumprimento de seu propósito.